Feliz sábado a todos. Os que vieram, bom sábado. Obrigado pela resposta. Estava com saudade de vocês, uma semana fora. Estivemos lá em Oshkosh com os nossos desbravadores, com os nossos líderes. Graças a Deus por esse tempo que passamos lá em Oshkosh. Temas maravilhosos, atividades maravilhosas. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, com certeza trouxeram verdades e impressões que, de alguma maneira, irão influenciar nas suas escolhas quando forem mais adultos. Tudo que foi feito lá, foi feito para impressionar o coração deles, para que fiquem ao lado de Cristo Jesus. Obrigado a todos vocês que participaram. A igreja se envolveu nesse projeto. Não foi um projeto fácil, não foi um projeto simples. Todos apoiaram este projeto, cada um de você que é membro desta igreja. Quero agradecer também os que participaram, dando o seu tempo, os seus recursos para chegarmos até Oshkosh. Eu quero aqui lembrar do Figueiredo, do Walter, a família deles. Quero lembrar da família do Fritz também, que ajudou na sua empresa, o seu empreendimento. Quero agradecer o Eudes, a Marlene, a Neuza, o Mr. Felix. Se eu esquecer mais de alguém, me dê puxão de orelhas, viu? A Zerete, o Paulo, a Irene, o Vander também, que botou a mão na massa lá, carregou. Mas quem me ajude a lembrar? A Deise também. Giovana também estava lá, né, Giovana? Mas quem é? A Elmara e o Sandro não precisa, a gente serve mesmo não querendo, viu? Mas quem que foi que ajudou, gente? O Claudinei, eu conheci o Claudinei, não conheci o Claudinei. Obrigado, Claudinei, por ter ajudado também. Aquela hispana, uma jovem, Dayana, né? Muito obrigado, vocês todos. Quem foi abençoado foram os nossos adolescentes, os nossos juvenis. Depois nós vamos fazer um JA, nós vamos fazer uma programação especial para celebrar as vitórias de Oshkosh. 2019 tem mais um, se preparem. Quem tem filhos aí com 5 anos de idade, você é convidado. Você está sendo convocado para estar se preparando para 2019, ok? Nós vamos abrir as inscrições para o clube, na continuidade, o clube vai continuar, e queria que você se envolvesse também, trazendo o seu filho para o clube de desbravadores. Bom, por que eu pensei na mensagem de hoje como sendo palavras mágicas? Por 2 situações trágicas que aconteceram na semana passada. Vocês conhecem, talvez mais por uma questão de viverem aqui nesse país, eu conheço por assistir a alguns filmes dele, mas o ator Robin Williams cometeu suicídio, tirou sua própria vida. Tudo bem, no sentido de que eu não o conheço, só ouvi falar. A dor e o sofrimento da família ninguém pode medir. Deixou filhos, esposa. Quando ouvi a notícia de que Robin Williams havia tirado a sua própria vida, eu duvidei. Puxa, mais uma pessoa que viveu a vida fazendo outros felizes, viveu a vida na alegria, como pode tirar a sua própria vida? Fiquei com a mente latejante, pensando por que uma pessoa do perfil dele, que eu conheço somente à distância, somente pelos filmes que fez, tiraria a sua própria vida. De repente, irmãos, a Elmara recebe em seu Facebook a mensagem de que um grande amigo meu, um ancião meu, tirou a sua própria vida. Aí a facada, a dor foi mais pessoal, foi mais próxima a mim. Eu acho que no mesmo dia que Robin Williams tirou a sua própria vida, o meu grande amigo, o ancião, lá de Barueri, tirou também a sua vida. Quando eu cheguei na igreja de Barueri para ser pastor, me disseram: pastor, vá, eu não vou citar nomes, vá à casa, à família do fulano, visite ele, um líder de igreja, uma pessoa querida, amável. Ele tinha uma pinta aqui no rosto, maior um pouquinho, destacava. Quando ele sorria, a pinta dele aumentava.
Era uma característica dele. Alegre, contava piadas, sempre sorridente ao lado do pastor. Sabe aquela pessoa que quando você estava triste, magoado, ferido por alguma situação, você se aproximava dele e logo, logo, 2, 3 palavras te fazia tirar o foco do sofrimento, da tristeza? Era esse rapaz. Quando o visitei, ele tinha uma filhinha pequena, a sua esposa também em casa, estavam afastados da igreja por questões que envolvem mágoas, ressentimentos, palavras duras. Fomos lá, visitamos e graças a Deus, nesse tempo que passei no Distrito Barueri, ele voltou para a igreja com a sua família e se tornou um ancião da igreja. A notícia foi que ele, andando pelo viaduto, que passa por cima da rodovia Castelo Branco, quem conhece a região de Barueri, se jogou ali sobre os carros. Meu Deus, por quê? Por que isto? E eu comecei a estudar e a pensar um pouco sobre esse tema do suicídio. Por que as pessoas estão tirando a própria vida no mundo de hoje? E acreditem vocês, irmãos, no Brasil, em cerca de 22 anos, essa informação é uma informação trágica. No Brasil, no período de 22 anos, cresceu em 705% a morte por motivo de suicídio. 705% foi o crescimento em 22 anos da morte através do suicídio, tirar a própria vida. Por quê? E as estatísticas e as pesquisas apontam que o maior índice está na classe de pessoas acima de 40 anos de idade. Em outros países o perfil muda. Na China, vocês sabem, são os adolescentes que cometem o maior índice de suicídio. Cada região, cada país tem a sua peculiaridade. No Brasil, o maior índice está concentrado em pessoas acima de 40 anos de idade. Por incrível que pareça, o segundo maior índice de pessoas que tiram a vida no Brasil, além dos que estão acima de 40 anos, aqueles que completam 70, 75 anos de idade também cometem suicídio. Por que isso está acontecendo? Eu fui ler e estudar a respeito deste tema. E eu encontrei um autor, ele deve ser cristão, mas esse autor, o Dr. Philip Zimbardo, eu gostei muito dele porque ele tratou o assunto dentro de um contexto que tem relevância no espírito de profecia e na Bíblia. Veja só o que diz o professor psicólogo, ele é professor atuante lá em Stanford, ele da Universidade de Stanford, ele é autor de vários livros sobre o comportamento humano do século XXI, e os seus livros são estudados em algumas universidades, porque ele é muito hábil, muito capaz no estudo do comportamento humano do século XXI. E ele escreveu algo que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: eu não conheço nenhum assassino social mais potente do que o isolamento. Ele diz, eu não conheço, preste atenção, nenhum assassino social mais potente do que o isolamento. Não existe influência física ou mental mais destrutiva para o homem do que o isolamento. O isolamento tem se mostrado, segundo o Dr. Philip Zimbardo, como o agente central, como o agente etiológico. O que é isso, pastor? Aquilo que dá a origem, o princípio de algumas enfermidades, a etiologia. Ele diz que o isolamento
tem se mostrado como o agente principal, central, do início da depressão, da paranoia, da esquizofrenia e do suicídio. O Dr. Philip Zimbardo diz o seguinte: nós estamos nos isolando devido a 3 motivos. Primeiro motivo, o aumento da demanda do trabalho, o excesso do trabalho na vida humana, o aumento na demanda de responsabilidades tem tornado o homem isolado do seu semelhante. Aquela velha frase, correria, uma correria, não tenho tempo para nada. E a demanda do aumento do trabalho humano tem sido um dos motivos principais do isolamento, que provoca o quê, irmãos? Que provoca a depressão, a paranoia, esquizofrenia e o suicídio também. O isolamento. Segundo motivo que tem causado o isolamento na raça humana, na humanidade, uso excessivo das parafernálias eletrônicas. O autor diz que um dos motivos hoje de isolamento da humanidade é que o homem tem se voltado muito mais para as parafernálias eletrônicas, e ele cita aqui algumas delas, como sendo também esse aparelhinho que tem em minhas mãos, como um dos motivos de isolamento. E aí eu me lembro de uma mãe que escreveu para o jornal, eu acho que 0 Hora, 1 Hora de Porto Alegre, Silvio, vocês lembram? 0 Hora. Uma mãe escreveu para o jornal 0 Hora de Porto Alegre, desesperada, pedindo auxílio, ajuda de algum especialista, porque ela chegou ao ponto, no relacionamento com o seu filho mais velho, de convidá-lo para almoçar, para jantar, através de mensagens via celular. Porque ela diz na sua carta para o jornal 0 Hora, eu falo, eu convido, eu digo, e meu filho diz assim, mãe, me mande um e-mail, me mande uma mensagem. Se você quer que eu faça o que a senhora deseja, mande um text message para mim. É mais fácil do que a senhora falar e eu não ouvir. Ou eu estando distante, o jovem disse, dentro de casa, da própria casa. Eu estando no meu quarto, a senhora não tem que sair da cozinha, ir lá bater a porta e me chamar? Mande uma mensagem. E a mãe desesperada disse, a que ponto nós estamos chegando nessa sociedade de uma vida de isolamento dentro da própria casa, dentro do próprio lar, devido, irmãos, segundo esse autor, ao uso excessivo das parafernálias eletrônicas. Por fim, ele apresenta um terceiro motivo de isolamento, de causa de isolamento para a humanidade. Ele diz que uma das causas também do isolamento da humanidade, que é o início da depressão, da paranoia, da esquizofrenia e do suicídio, é por causa da aspereza, indelicadeza e a falta de cortesia no contexto social da vida humana. 3 motivos, então, este autor classifica como razões de isolamento que causam depressão, paranoia, esquizofrenia e suicídio. 3 motivos: aumento da demanda do trabalho, uso excessivo dos aparelhos eletrônicos, e o terceiro ponto, a causa da indelicadeza, a falta de cortesia nos relacionamentos humanos. Isto tem causado o isolamento social, já sendo identificada como uma patologia na nossa humanidade nos dias de hoje. Isolamento social. Queridos, estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais impessoal. Estamos vivendo cada dia mais em uma sociedade agressiva, mal educada, ríspida, fria, insensível no trato e no respeito pessoal ao seu semelhante. Essa situação tem causado o isolamento social, que consequentemente tem causado o maior índice de depressão, paranoia,
esquizofrenia e suicídio. Hoje, no mundo, nós somos mais ou menos 7 bilhões de seres humanos. Porém, nunca se ouviu falar tanto em solidão. Nunca se ouviu falar tanto de isolamento, existindo sobre a face da humanidade 7 bilhões de pessoas. Nunca se ouviu falar tanto de depressão, angústia, síndrome de pânico e vazio interior. Por que isso está acontecendo? Parece que quanto mais seres humanos se aglomeram sobre o globo da Terra, mais se ouve falar do crescimento de depressão, solidão, isolamento, angústia, síndrome de pânico e vazio interior. Nós não estamos tendo tempo para valorizar os relacionamentos humanos. Nós estamos mais ocupados, envolvidos com as nossas tecnologias que foram criadas para sobrar tempo ao homem, e estamos deixando de nos relacionar com quem está perto de nós. Nós estamos deixando de tratar bem, com delicadeza, com cortesia, aqueles que estão ao nosso redor, porque nós não temos tempo de gastar palavras mágicas no nosso relacionamento interpessoal. Nesta manhã, eu quero me dedicar um pouco mais, falando a respeito das palavras mágicas, e do terceiro motivo que esse autor coloca, o Dr. Philip, como sendo razão do isolamento social. A falta da delicadeza, a falta de cortesia nos relacionamentos humanos. Será que isso é importante para o cristão? Será que isso é importante para a humanidade? Eu quero aqui perguntar para vocês, e eu quero que vocês digam, falem para mim, por favor. Quais são as palavras mágicas que muitas vezes podem ser usadas como um óleo, um azeite para a engrenagem do relacionamento humano? Crianças, adolescentes, adultos, quais são as palavras que demonstram cortesia, delicadeza, que podem melhorar as relações humanas no mundo lá fora, na escola, na igreja e dentro mesmo da própria família? Eu vivi num lar, não no meu lar, na minha casa, eu não vi isso que eu vou dizer, mas eu vivi em um ambiente que alguns parentes meus, eles não se conversavam, era somente assim, já te falei, você não ouviu? Vai buscar, já trouxe. Eram essas palavras, não havia comunicação, não havia diálogo, não havia interação, não se usava o azeite, o óleo de palavras delicadas, corteses, e quando um falava com o outro, as sobrancelhas eram rijas, o rosto fechado, uma atitude de aspereza. Queridos, mas talvez, pastor, isso acontecia durante o desenvolvimento do dia. Não, quando acordavam já diziam, já fez o que eu te pedi ontem? Não é bom dia, acordou bem, como está? Olha o que eu te falei ontem, viu? Cobranças, atitudes rudes dentro da própria casa. Eu quero ouvir de vocês, irmãos, nós precisamos recuperar o bom trato, a delicadeza, a cortesia no relacionamento humano, porque esse é um assunto espiritual. Por enquanto estou tratando aqui naquilo que envolve a psicologia, o relacionamento humano, mas nós vamos ver, pelo Espírito de profecia, pela Bíblia, a grande importância que Deus dá da cortesia no relacionamento humano. Vamos aqui tentar recuperar palavras de cortesia. Alguém pode dizer palavras de cortesia que representam um bom relacionamento? Muito obrigado, é uma palavra muito usada e necessária. Muito obrigado. Quem falou por favor? Uma voz de uma criança. Por favor, uma outra palavra extremamente necessária nos relacionamentos humanos. Obrigado, por favor. Outras palavras, vamos lá? Com licença. É isto? Crianças,
Essas palavras existem, viu? Gravem no coração. Outros falaram outra palavra. Me desculpe. Alguém tem outra palavra? Eu vou aqui apertar e vou usar o baú. Quem sabe o que significa por obséquio? Aqui vamos lá tirar do baú. Por obséquio. É uma palavra que não se tem mais o uso devido à colocação dela, mas o que significa por obséquio? Vocês se lembram? É o mesmo de dizer assim, olha, faça algo sem interesse. A palavra por obséquio é isso. Por obséquio, pega aquilo para mim. A pessoa está dizendo assim, olha, por obséquio, sem interesse algum, pega aquilo para mim, por favor. É isso que quer dizer. É uma atitude sem interesse pessoal, sem interesse de tornar devedor, porque você fez, eu tenho que te pagar. A palavra por obséquio significa isto. Alguém tem outra palavra? Não se preocupe, eu te ajudo, com licença. Eu vou contar para vocês o que aconteceu, ou melhor, eu vou aqui falar para vocês o resultado de uma pesquisa que foi feita pela revista Galileu. A revista Galileu tem aqui nos Estados Unidos, no Brasil é muito usada, uma revista científica. A revista Galileu divulgou uma informação interessante, mas também trágica. No aniversário do naufrágio do navio Titanic, no aniversário de 100 anos, acho que foi mais ou menos há 2 anos atrás, foi em abril de 1912 que naufragou o Titanic. No seu aniversário de 100 anos, a revista Galileu trouxe a seguinte notícia, interessante e trágica. A revista Galileu disse que, 100 anos atrás, a pesquisa é baseada no naufrágio do Titanic, então estou colocando aqui há mais ou menos 100 anos atrás, se descobriu que 80% dos sobreviventes do Titanic foram mulheres e crianças. Daí, vocês se lembram do navio Concórdia? Vocês se lembram que naufragou há mais ou menos 2 anos atrás, próximo ao aniversário do Titanic? Naquele naufrágio do navio Concórdia, acreditem vocês, se salvaram mais homens do que mulheres e crianças. E o primeiro a fugir do navio, quem foi? Foi o capitão do navio, vocês se lembram disso? Então, baseados nesse evento, de que no Titanic, 80% dos que sobreviveram que subiram nos botes, pela cortesia, pelo cavalheirismo, foram mulheres e crianças, comparando com o naufrágio do navio Concórdia, fizeram uma pesquisa, porque no navio Concórdia, o primeiro a fugir foi quem? O capitão. Pegaram então e fizeram o seguinte estudo. Vamos aqui usar a lista de 15 mil pessoas que morreram como resultado de naufrágio, que tinham que se apegar em alguma coisa para ser salvo, e não foram. Baseados na tragédia agora do Concórdia, lembrando do cavalheirismo e de que 80% no Titanic de salvos eram mulheres e crianças, descobriram que numa proporção de 15 mil pessoas que morreram de naufrágio, de 1952 até hoje, acreditem vocês, irmãos, depois do Titanic, somente 17,8% eram mulheres. O restante, amigos, pasmem, homens. A pergunta que me vem, a pergunta que a revista fez, o mundo está sofrendo pela falta de cortesia?
Será que havia mais cortesia, cavalheirismo em 1912 do que nos dias de hoje? Aí, um engraçadinho disse o seguinte: mas vocês não se lembram de algo. Quando o navio Titanic afundou, naufragou, o capitão Smith e a sua tripulação estavam postos ao lado dos barcos salva-vidas com uma pistola na mão. Foi por isso, então, que eles ameaçavam os homens e deixavam as mulheres entrar. Então, a cortesia, o cavalheirismo em 1912 foi motivado por uma coerção, uma arma. A pesquisa chegou à conclusão final. Vamos então tirar a condição de arma e vamos chegar à conclusão de que todos os naufrágios envolvendo pessoas de 1912 até nossos dias tragam resultados que esclareçam. E chegaram à seguinte conclusão, irmãos: 78% do todo, misturando agora o Titanic, das pessoas que se salvaram nesse período até os nossos dias, foram homens. Sobrando aí um percentual mínimo para mulheres e crianças. Aonde está a cortesia? Aonde está o cavalheirismo? Pastor, mas na hora da morte, salve-se quem puder. Não é assim que se trata do assunto em relação à cortesia, dentro do contexto bíblico e dentro do contexto do Espírito de Profecia. Está faltando hoje no mundo homens e mulheres e crianças que saibam utilizar no seu tempo certo as palavras mágicas: com licença, por favor, muito obrigado, por gentileza, me desculpe. O mundo vai de mal a pior por falta da cortesia. E esta frase é de Ellen White. O mundo vai de mal a pior pela falta de cortesia. Vejam o que Ellen White escreveu a respeito da cortesia. Se pudéssemos olhar sob a superfície das coisas, veríamos que metade da miséria da vida humana é criada por sobrancelhas carregadas e linguagem áspera, que tanto podiam ser evitadas. Deu para entender, irmãos? A profetisa, aquela que recebeu revelação de Deus para conduzir o seu povo à igreja em caminho seguro, diz: amigos, se nós pudéssemos abrir a cortina e enxergar as coisas como são, nós veríamos que metade da miséria humana, dos problemas da humanidade, seriam e poderiam ser evitados, não fossem as sobrancelhas carregadas e a linguagem áspera que muitos cristãos usam em casa, no trabalho e na igreja. Dá para entender que metade dos problemas do mundo são criados pela aspereza, pela falta de delicadeza, pela falta de gentileza. Ou acreditamos na serva do Senhor, ou renunciamos, como sendo uma verdade para os nossos dias. Metade dos problemas da miséria humana, dos problemas de relacionamentos sociais, fora no mundo e dentro da igreja, são causados por sobrancelhas carregadas e por linguagem ásperas, que deveriam ser evitados. Ellen White continua dizendo: muitos criam um inferno em casa, no trabalho e na igreja, por falarem de maneira áspera, descortês, ferindo os sentimentos dos outros, e depois se justificam dizendo: é meu modo de ser, eu sempre digo o que penso, doa quem doer. Exaltam esse mau traço de caráter como se fosse uma virtude. Pessoas usam palavras ásperas, desprovidas de cortesia, e dizem assim: é o meu jeito de ser. Transformam essas atitudes ásperas como se fosse sua virtude. Olha só o que diz a serva do Senhor: pessoas
descorteses não merecem o nome de cristão. Pessoas descorteses não receberam a cortesia como atributo do céu. Pessoas descorteses não foram verdadeiramente convertidas. Pessoas descorteses não refletem o caráter de Cristo. Olha o que diz a serva do Senhor. Pessoas descorteses não fazem parte da família real de Deus. Sabe, queridos, nós temos que começar a pensar naquilo que estamos sendo e vivendo na nossa postura como cristãos. Eu não pensava que a falta de cortesia geraria isolamento, conduziria pessoas à depressão, à angústia, pessoas que são destratadas, pessoas que são humilhadas por atitudes e por palavras. Acreditem vocês, quem diz isso é a serva do Senhor e a ciência confirma. Acreditem vocês, pessoas que são destratadas, pessoas que são, feridas com palavras, produzem enfermidades. Tem pessoas que sofrem de depressão, de câncer e de outras enfermidades, porque são atacadas e feridas por palavras descorteses. Mas pastor, por que você está pregando isso? Porque eu quero, irmãos, usar palavras gentis e corteses com cada um de vocês. Porque eu entendo que se Deus colocou essa mensagem no Espírito de Profecia e na Bíblia, nós vamos ler textos a respeito do que a Bíblia fala, é porque tem um valor para nós espiritual. Aonde a serva do Senhor diz que pessoas descorteses não são parte do reino de Deus. E pessoas descorteses que pensam que é uma virtude falar o que o outro merece ouvir, não está expressando a cortesia de Cristo Jesus. O texto que eu li para vocês está no livro Nossa Alta Vocação, página 226. Foi escrito também na Review and Herald em 1885. A cultura da cortesia uniforme, todos serem corteses, a cultura da disposição em fazer o outro se sentir bem ao nosso meio, está sendo extinguida do povo de Deus, diz Ellen White, em Patriarcas e Profetas, capítulo 12, página 86. Ellen White diz também, se agíssemos com cortesia, metade dos males deste mundo não existiria. Pessoas descorteses não são membros da família real de Deus. Manuscritos 60, escrito em 1903. Ela também escreveu que a cortesia é a graça do Espírito e deve ser cultivada por todos. Ela tem poder, a cortesia, para brandar as naturezas desgraciosas e rudes. Os que professam ser de Cristo e são ao mesmo tempo ríspidos, desamáveis e descorteses, não têm aprendido de Cristo, diz Ellen White. Sua sinceridade não pode ser passível de dúvida, sua retidão pode ser indiscutível. A pessoa pode ser sincera, a pessoa pode ter uma vida reta, mas sinceridade e retidão, diz Ellen White, não se harmonizam com a falta de bondade e cortesia. Portanto, ainda lhes falta aprender de Cristo Jesus. Tem pessoas que dizem assim, mas eu sou sincero e falo o que tem que ser dito. Sinceridade e retidão não são compatíveis, são desarmoniados, criam desarmonias quando nós não usamos a bondade e a cortesia. Eu posso repreender a pessoa, mas com bondade, com cortesia. Eu posso falar a verdade clara, eu posso falar a verdade sincera, mas com bondade e cortesia. Pessoas descorteses possuem o espírito de engrandecimento próprio. E este é o mesmo espírito de Satanás. É duro, irmãos. Patriarcas e Profetas, capítulo 12,
página 86. Palavras descorteses possuem um espírito de engrandecimento próprio, que é o espírito de Satanás. E pessoas descorteses têm o mesmo espírito, o espírito de Satanás. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar, irmãos, ao dia de amanhã. Nós vamos ter amanhã um dos primeiros momentos evangelísticos de nossa igreja. Eu queria que eu e você amanhã estivéssemos prontos, preparados, com um sorriso nos lábios, com um sorriso no rosto, com a delicadeza e a cortesia devida ao cristão, para receber todas as pessoas que nós vamos nos encontrar amanhã. Aquilo que nós não conseguimos fazer, irmãos, na luta contra o mundo pós-moderno, aquilo que nós não conseguimos fazer, irmãos, dentro do contexto de evangelismo, de levar pessoas a Cristo, usando conhecimento, estudo bíblico, palavras, diz a serva do Senhor que nós poderíamos converter aonde há um converso, 100, se nós usássemos a cortesia e a bondade. Se nós usássemos o bom trato, a palavra dócil, a palavra sincera, o abraço, o cumprimento, o afeto entre irmãos. Nós amanhã vamos realizar uma campanha de evangelismo, irmãos. E eu vou dizer a vocês, do meu fundo do coração, a música que nós vamos ouvir amanhã não vai ser uma música de evangelismo. Eu tenho tristeza de dizer isso a vocês. A comida que nós vamos comer amanhã não será uma comida de evangelismo, irmãos. As barracas que serão montadas hoje à noite ou amanhã pelos nossos anciãos não serão um instrumento de evangelismo, irmãos. Ellen White diz o seguinte, eu quero ler para vocês esse texto. Vocês vão entender o que eu quero dizer, irmãos. Eu quero encontrar o CBC arrumado, preparado, não é o que Deus quer usar para alcançar corações sinceros, irmãos. Eu quero aqui encontrar um texto de Ellen White, que diz o seguinte, irmãos. Eu não estou encontrando, mas eu vou dizer a vocês. Que o maior, ela diz o seguinte. A maior influência e o maior argumento, o mais poderoso achei, argumento que se pode apresentar em favor do cristianismo, são pessoas bondosas e corteses. Isso está escrito no livro Evangelismo, página 122. Continua dizendo o seguinte, está aqui na outra página. Se nós, como cristãos, nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos, corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Testemunhos, volume 9, página 189. Amanhã, a maior influência, o maior poder, o maior argumento de evangelismo que nós vamos oferecer para aqueles que estarão indo para o festival, irmãos, será a nossa o quê? A nossa cortesia, a nossa bondade, a nossa vontade de servir ao próximo, o nosso sorriso alegre, a nossa unidade como igreja. Tudo deve ser deixado de lado, irmãos. As nossas vaidades pessoais, o meu desejo, o meu gosto poderia ser melhor, não ficou tão bem. Nada disso é importante para alcançar coração sincero que precisam ouvir de Cristo Jesus. O que precisa, irmãos, para o tempo presente do fim, é uma igreja e um povo cristão que vive a cortesia, a bondade, a misericórdia com o seu próximo e com o semelhante. Porque aí, irmãos, diz Ellen White, aonde há uma conversão, ocorrerão quantos? 100 pessoas vão
vir a esta igreja, irmãos. Quantas pessoas já foram maltratadas, quantas pessoas já ouviram palavras duras, quantas pessoas já foram rispidamente tratados. E nós temos que, como igreja, nos tornar uma opção de refúgio daquilo que o mundo está oferecendo lá fora. O mundo, irmãos, está oferecendo tratamento duro, ríspido, grosso com a humanidade. A igreja tem que se transformar num refúgio do mundo. Nós temos que nos tornar pessoas amigas, verdadeiras, sinceras. O nosso semblante tem que mudar. A nossa voz tem que mudar. É o que diz Ellen White, que quando Cristo alcança o coração sincero, até o tom de voz do cristão muda. Até o semblante do rosto do cristão muda. Nós devemos ser um povo que seja alegre, verdadeiramente simpático, cortês, benevolente, com aqueles que têm contato conosco. Eu quero pedir desculpa se em algum momento eu tive que usar palavras duras e firmes com alguns. Eu quero pedir desculpa se em algum momento eu não cumprimentei alguém nesta igreja. Eu quero pedir desculpa se em algum momento eu não sorri para alguém nesta igreja. Porque este deve ser o espírito de uma comunidade de amor, de uma comunidade interessada em pregar o Evangelho. Nada é mais importante, irmãos. Nenhuma realização humana tem maior influência do que a bondade, a cortesia em nossos corações. Evangelismo por amizade, eu estou dizendo, irmãos. Evangelismo por influência do ouvir palavras doces, por ver atitudes corteses, por ver pessoas se transformando pelo amor, pelo acolhimento. Mas, pastor, o senhor está dizendo que aqui não é? Não, eu não estou dizendo. Eu estou colocando apenas a vocês que nós precisamos cuidar para que isso não aconteça conosco. Eu louvo a Deus pelo carinho, pelo cuidado e atenção que essa igreja tem oferecido a nós como família pastoral. Mas, queridos, vamos crescer na graça de Cristo Jesus e expandir o reino de Cristo Jesus através da cortesia, da bondade, do sorriso. Veja o que diz Ellen White. Eu me fiz agora lembrar de um texto que eu anotei aqui. Olha só. Pessoas descorteses são ajudadoras de Satanás. Olha que frase dura, irmãos. Pessoas descorteses são ajudadoras de Satanás. Melhor seria se não estivessem entre nós. Olha só o que diz, irmãos. Pessoas descorteses são ajudadoras de Satanás. Melhor seria se não estivesse entre nós. Porém, a graça de Cristo pode alcançar a todos. Uma falta de cortesia, um momento de relutância, uma única palavra áspera e refletida pode manchar a reputação da pessoa e do corpo de Cristo, e cerrar e levar para fora e cerrar a porta dos corações daqueles que deveriam fazer parte do corpo de Cristo. Tais pessoas, sofrendo a rispidez de palavras, nunca mais serão alcançadas. Muitos rejeitam o reino de Deus pelo tratamento que nós damos a elas. Isso está escrito no Fundamento do Lar Cristão, página 23. Como posso mudar isso? Ellen White diz: a graça de Cristo transforma o homem por inteiro, tornando o grosseiro polido, o rude em gentil. A graça de Cristo transforma o egoísta em generoso. A graça de Cristo controla o temperamento e a voz. A pessoa se torna polida no trato com os irmãos, manifestando bondade e cortesia. A expressão do rosto se modifica e Cristo é visto no semblante da pessoa, quando a graça de Cristo nos alcança. O cristão bondoso, o cristão cortês, é o mais poderoso argumento na terra que se pode apresentar em favor do cristianismo para a honra e glória de Deus. Eu queria terminar esse sermão, eu não sei se vocês
têm aí, eu não programei, falando juntos a oração de São Francisco. Conhecem a oração de São Francisco? Quem já cantou a oração de São Francisco? Então a gente vai poder falar juntos, né? A oração de São Francisco, irmãos, é uma oração que expressa uma necessidade dos nossos dias. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o quê? O amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gentileza gera gentileza, cortesia gera cortesia. Abram a Bíblia de vocês em Romanos, e nós vamos ler textos que confirmam a mensagem desta manhã. Textos que embasam o conteúdo da necessidade de sermos cristãos, corteses e bondosos. O maior poder, a maior influência de um cristianismo verdadeiro está na postura de sermos cristãos corteses, bondosos. Aonde há um converso, tendo a bondade, a cortesia, ocorrerão 100 conversões. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O meu desejo, irmãos, é que nós sejamos uma igreja, uma comunidade de amor, uma comunidade de relacionamento de cortesia, uma comunidade em que nós possamos viver usando palavras mágicas a todo tempo. Quando eu for me comunicar com a Marília em relação ao que vai acontecer amanhã, que eu use palavras dóceis, que eu use palavras mágicas de um bom relacionamento, que eu não me coloque na postura de cobrar o que vai ter, o que vai ser, o que vamos ser, o que vai fazer, se está pronto, se não está pronto. Vamos nos unir e dizer: Marília, o que eu posso fazer para te ajudar? Marília, há alguma necessidade que eu possa suprir, que eu possa te ajudar? É assim que funciona o corpo de Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa a vocês, irmãos. O excesso de zelo, muitas vezes, nos coloca na condição de sermos usados por Cristo Jesus a todo tempo e a toda hora. É claro que tudo tem que ser pronto e organizado com antecedência, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Mas existem momentos em que o homem, na sua fragilidade, na sua falta de condição de perfeição, ele falha. E aí é a hora que alguém se apresenta assim, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Em alguns momentos, quando estamos em emergência, quando estamos afogados, porque não temos solução, porque realmente foi ocorrida uma falha, e alguém chega assim, você pode me ajudar? A pessoa vai dizer, olha, eu não ajudo não, eu não dá para te ajudar, porque esse programa do festival já está anunciado há vários meses. Se você não se organizou para esse dia, é um problema seu. Não é assim, irmãos. Somos falhos, somos humanos, e um deve cobrir a falha do outro com cortesia, com bondade, sendo amável, unidos em Cristo Jesus. A maior influência que nós teremos amanhã nesse festival de evangelismo não será música. Eu até tenho grandes preocupações com isso. Não deu tempo de nós afinarmos. Mas eu vou estar lá ouvindo, avaliando. A música, se é evangelismo, é evangelismo. Se é social, é social. Mas eu estou
olhando por cima disso e dizendo o seguinte a vocês: a despeito das nossas falhas, das nossas imperfeições, vamos ser corteses, vamos ser bondosos, vamos nos unir no serviço ao semelhante ao próximo, porque se houver verdadeiramente em nós bondade, cortesia, amabilidade, aonde há uma alma convertida, converterão 100. E o maior argumento de um cristianismo verdadeiro é a nossa atitude cortês, é a nossa atitude de bondade para com o nosso semelhante. Eu quero ler com vocês um último texto para nós terminarmos a meditação de hoje, Colossenses 4:6. Colossenses 4:6. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Esse é o meu desejo, irmãos. Que a nossa palavra seja temperada com sal, agradável, ao ponto. Vamos falar do que é bom. Vamos deixar de focar o que não deu certo para apoiar, para que o que pode não dar certo seja, quem sabe, suprido pelo meu apoio, pela minha cortesia, pela minha bondade em ajudar o próximo. Assim sendo, irmãos, quem estará amanhã lá vai perceber a maior influência do cristianismo em nós. Eu oro a Deus, eu tenho jejuado, eu tenho acordado de madrugada, eu tenho ido para o CBC sozinho naquela casa, me ajoelhado no culto de quarta-feira, de terça-feira e clamado: Senhor Deus, transforma o coração do teu povo, transforma o meu coração, Senhor. Que haja bondade, cortesia, simplicidade, serviço voluntário. Que possamos, Senhor Deus, atender às necessidades humanas, para que não haja isolamento, depressão, angústia, ansiedade. Ouça quem está ao teu lado, dê tempo a quem precisa do teu auxílio. Podem ser filhos teus, pode ser o esposo, pode ser a esposa em sua casa, ou alguém da sua igreja. Queridos, nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falar menos. Eu tenho acordado de madrugada, eu tenho me dirigido ao CBC, e ali naquele lugar onde nós estamos reunidos, toda terça-feira, clamado: Senhor Deus, traga o teu povo para o culto de oração. Eu não sou pastor, irmãos, de ficar fazendo promoções. O caminho é este, andai por ele. Eu não sou pastor de ficar fazendo campanhas. O caminho é este, andai por ele. Culto de oração, irmãos, é um culto que identifica aqueles que estarão de pé no tempo da tribulação. Se você quer que Jesus Cristo esteja em sua casa, esteja na casa de Deus também. Não coloque obstáculos, motivos que justifiquem a sua ausência. Coloque, sabe o que, irmãos? Desafios, e prove pela fé que é possível sim você estar na presença de Deus no sábado pela manhã, às 9h30 da manhã. Nós acordamos cedo para ir trabalhar. Nós acordamos cedo para dar aquilo que o mundo quer, mas para Deus, Deus sabe, Deus é tranquilo, Deus é bondoso. Há muitas coisas que precisam ser corrigidas, irmãos. E essa correção virá através do jejum, da oração, da leitura da Bíblia, do espírito de profecia. O Senhor tem uma obra grande a realizar nesse povo. Deus tem instrumentos fortes, verdadeiros e sinceros aqui nesta igreja, que Ele quer usar para trazer outras pessoas ao seu reino, ao reino de Cristo Jesus. Quantos querem, irmãos, pela graça de Cristo Jesus, refletir o caráter de Jesus Cristo, que é bondade, cortesia, misericórdia? Amém. Deus seja louvado. E com esta unidade, nós vamos avançar para o reino de Cristo Jesus. Que Deus possa nos curar, se estamos sendo falhos. Que Deus possa colocar o sal, o tempero correto em nossos lábios, para falarmos palavras no tempo certo, no tom certo, na cortesia adequada, que revele o caráter de Jesus em nós. Deus abençoe a todos nós, para que amanhã sejamos
um instrumento de Deus no evangelismo da festa internacional que nós vamos ter, na Festa das Nações amanhã. Meus anciãos, eu conto com vocês às 7 horas da manhã, tá bom? Se eu estiver ali sozinho, eu vou entender o cansaço de vocês, porque eu também sei o que é trabalhar a semana toda e levantar cedo num domingo. Mas vamos tentar se esforçar um pouco mais para que haja o melhor pelas pessoas que virão neste encontro amanhã lá no CBC, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos cantarmos o hino Mãos. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir. Essas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor, há também no entardecer a poesia do nascer. A beleza natural eu contemplo digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. E a mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Querido Deus e Pai, leva-nos para casa com o sentimento de que precisamos, Senhor Deus, sermos mais corteses, bondosos, amáveis com o nosso semelhante, ó Pai. Transforma o nosso caráter, Senhor Deus, pela graça de Cristo Jesus, em pessoas mais dóceis, mais brandas, pessoas que tenham no rosto o sorriso de terem um encontro verdadeiro de salvação com Cristo Jesus, ó Pai. E que os outros lá fora, Senhor Deus, sintam em nós que nós temos amor, bondade, misericórdia, cortesia com os de fora e com os da nossa casa, ó Pai. Quebre, Senhor Deus, qualquer coração embrutecido e transforme, Senhor Deus, este coração num coração novo, num coração que revele Cristo Jesus aos outros, aqueles que ainda não conhecem o Teu Evangelho. Amanhã, Senhor Deus, nós vamos ter contato com pessoas que eles vejam em nós, em nosso sorriso, em nosso cumprimento, em nossa alegria, em nossa união, a pessoa de Cristo revelada em nós. Salva, Senhor Deus, os nossos filhos, salve a nossa casa, ó Pai. Coloque a mão sobre o lar que precisa de Cristo Jesus. Se há alguém aqui entre nós, Senhor Deus, precisando ter paz em sua casa, que o Senhor possa visitar esta família, este lar, e
que em cada ambiente de sua casa esteja a presença dos teus santos anjos, ó Pai. Oramos e entregamos a nossa vida em teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou e sou feliz. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou